Bom, então, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais um episódio aqui da nossa jornada do Teografos. Dessa vez, o curso Lucidez e Sentido, Leituras no livro do Eclesiastes. Então, como a gente fez no ano passado, no primeiro semestre a gente se dedicou a um livro bíblico, no caso do ano passado foi o Gênesis, e no segundo semestre a gente vai se deter a alguma obra, algum livro, né, não bíblico, mas de um valor grande para compreendermos, navegarmos, trilharmos esse ambiente da contemporaneidade, né? Então a gente vai dialogando, articulando leituras, de maneira que a gente vá estendendo, né, a nossa compreensão do mundo, da vida, em múltiplas relações. Essa é a nossa intenção aqui. Até retomando, né, algumas das nossas intenções mais amplas nesse projeto do Teografos, a ideia é que a gente funcione como uma espécie de laboratório, né? Então, um laboratório onde a gente pode fazer experimentos de leitura, leituras mais, vamos chamar, mais livres, né? E que talvez nos permitam alcançar alguns resultados diferentes daqueles que alguns podem estar acostumados, né? Então, talvez esse seja o único requisito para participar desse curso, uma espécie de abertura individual, né, para mergulhar nessa, entre aspas, brincadeira de fazer um laboratório com textos e produzir, criar, inovar sentidos dentro de um material que às vezes a gente está acostumado a lidar há bastante tempo. E por isso pode estar, de alguma forma, enrijecido quanto ao seu sentido. Tá? Bom, para esse primeiro encontro, né, um encontro introdutório, eu tenho aqui uma meta. Se eu vou cumprir essa meta ou não, são outros 500, né? Mas eu separei aqui um conjunto de materiais para a gente começar, né, esse trabalho do livro do Eclesiastes. E caso não caiba hoje, a gente continua na semana que vem, dentro desse aspecto ainda introdutório. Eu até diria que eu não estou muito preocupado com uma certa velocidade assim em manejar o texto bíblico, porque é um texto curto, né? Se a gente compara no PDF que eu tenho aqui, acabo usando nas aulas, é um texto com 8 páginas, entendeu? Então, assim, para a gente trabalhar o semestre inteiro, 8 páginas, tamanho A4, é um material bastante curto. Na verdade, até 7 páginas, porque a primeira página começa lá no finalzinho. Então, assim, a gente vai ter tempo, né, de se dedicar a uma leitura mais atenta, fazer relações criativas, né? E aí eu vou compartilhando materiais com vocês ao longo das semanas, fazendo algumas provocações, né, de modo que a gente mantenha, né, a nossa cultura, vamos chamar assim, desse grupo. Aos que estão chegando, bem-vindos, tá? Eu torço para que vocês se sintam bastante acolhidos nesse grupo aqui do Teografos, que acaba reunindo pessoas das mais diversas origens, das mais diversas tribos, né? Mas que de alguma forma, para a maior parte, né, pelo menos, são algumas pessoas pelas quais eu tive algum momento de convivência mais próximo, né? E aí acabam se reunindo aqui nesse ambiente virtual, né? Bom, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Já estamos gravando, tudo certinho, vocês me ouvindo, então vamos em frente. Como eu falei, eu estou atento tanto ao chat quanto às câmeras de vocês, então qualquer sinal aí que vocês façam, eu estou em condições aqui de prestar atenção, tá? Fiquem à vontade se quiserem deixar os vídeos abertos ou fechados. Por mim, é muito legal se vocês puderem deixar aberto, porque a gente acaba vendo as caras que vocês fazem, né? Às vezes de aprovação ou repulsa, né? Mas eu entendo que, até pelo horário, pelas condições em que cada um está, isso pode ser meio complicado e não tem problema absolutamente nenhum com relação a isso, tá? Façam o que vocês
se sentirem mais confortáveis a fazerem. E aqui está a capa do nosso curso, né? Essa capa a gente vai usar até o final da nossa jornada, lucidez e sentido, né? E nessa imagem, talvez já apareça algumas das nossas intenções. A gente vê aqui um rapazote aqui limpando uma janela num dia que parece estar meio enevoado, frio, né? Uma janela que está meio embaçada. Então, isso tem a ver com a lucidez, né? Tirar essa névoa, né? E ao mesmo tempo conseguir identificar o que está lá do outro lado, né? Isso seria a parte do sentido. Mas que lucidez e sentidos são esses que o Eclesiastes quer desenvolver? O livro do Eclesiastes, ele é um livro que aparece na Bíblia como um susto pela sua forma, pela sua temática. De certa forma, nesse susto, ele se desajusta com alguns outros. Ele acaba sendo um livro bastante diferente. E nisso, né, por conta disso, ele tem um valor muito grande, como se ele não se deixasse amoldar por uma espécie de cultura literária típica daquele ambiente onde ele foi concebido. Tá? Então, é um livro, vamos dizer assim, excêntrico em comparação com os demais, mas de um valor e um conteúdo impressionantes para o ambiente, assim, né? O Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como a gente tem costumado chamar, e que reverbera nos seus sentidos para o ambiente que a gente está hoje. Parece que é um livro que tem uma percepção muito aguçada sobre determinadas realidades da vida humana e que permanecem, né, nos dias de hoje de forma que se torna, dentro de algo que a gente já comentou uma certa vez, um clássico. Então, o Eclesiastes a gente pode chamar que é uma obra clássica, uma obra que ela vai encontrando possibilidades sempre novas de leitura ao longo da história. É um livro que a gente pode se debruçar sobre ele, cada um a seu tempo, cada um a seu modo, cada um em seu ambiente, e fazer com que ele transborde de sentido para além das meras palavras que estão ali transcritas, né? Assim como Eclesiastes é um clássico, vários outros são clássicos também, né? A gente tem clássicos da literatura. Esse nome não é à toa, né? E a gente tem clássicos dessa literatura mais religiosa, mais ligada à espiritualidade, que tem o seu valor e a gente não pode abrir mão disso, né? Então, a nossa tarefa aqui nesse semestre é lidar com uma obra de um valor monumental, né, reconhecido como tal por vários pensadores contemporâneos, pensadores modernos e tal. Para quem acompanhou lá o nosso Instagram, várias postagens aí desde o início do ano mostrando é, menções, né, ao Eclesiastes como uma obra importante, né? O Lacan, o psicanalista, Voltaire, o filósofo, Hannah Arendt, Jacques Ellul, então vários caras que são pensadores de peso ao longo dessa história mais recente do mundo ocidental, falaram algo sobre o Eclesiastes, cada um do seu jeito, cada um com a sua ênfase, né, mas destacando o valor, né, dessa obra. Tá? Então, é sobre isso, né, que a gente vai começar a trabalhar nesse texto tão rico. Bom, e um primeiro ponto, né, vai ser uma retomada do que a gente fez lá no início do ano passado, até para a gente, vamos chamar assim, de reforçar, né, as nossas intenções. Eu botei aqui algumas ideias, né, sobre o curso de maneira geral, para a gente ter a nossa intenção bem clara nessa jornada. Então, o objetivo da nossa jornada aqui, né, em torno do livro do Eclesiastes, é explorar possibilidades de leituras contemporâneas do livro do Eclesiastes, articulando esse livro com outros campos do saber e visando essencialmente a produção de sentido. É isso que a gente quer aqui, tá?
uma leitura contemporânea, juntando outros saberes e produzir sentido. Essa é a nossa intenção. Tá? Então, nós todos juntos, né, as colaborações de vocês, as intervenções, às vezes, as caras bonitas e as caras feias que vocês vão fazer são agentes de produção de sentido. Porque, às vezes, o enunciado é colocado de um jeito, talvez o que se queira dizer não é exatamente aquilo, é um ponto que a gente precisa esclarecer. Talvez uma cara feia se desdobre para um outro caminho, uma cara bonita para uma alternativa, tá? Então, mesmo sem palavras, né, a gente está aqui buscando produzir sentido para esse texto, tá? E, além disso, né, os pontos de partida para a nossa jornada são, primeiro, o método histórico crítico, tá? Que a gente vai relembrar um pouco do que é isso. O que significa, né, assumir como ponto de partida o método histórico crítico? Significa que a gente tem uma forma de trabalho, tá? Que nós temos um método de trabalho. Não vai ser uma coisa aleatória, caótica, despropositada, sem rumo, sem foco. Não. A gente vai ter um método de trabalho e esse método básico se chama método histórico crítico, que muitos de vocês podem não estar acostumados com esse método, o que não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a estar acostumado, né? A gente vai, aos poucos, apresentar elementos dessa ferramenta. Tá? Um método nada mais é do que uma ferramenta. Tá? E a gente tem que ver como que ela se ajusta dentro da nossa intenção. O outro ponto de partida é um esforço da nossa parte para superar e suprimir os dogmatismos. O que eu quero dizer com isso? Que um compromisso que a gente faz aqui no Teógrafos é tentar abrir mão daquelas leituras que são dadas como as únicas possíveis, que foram dogmatizadas, impostas como a única versão possível. Tá? Então, isso a gente coloca de lado, porque se a gente se agarrar ao dogmatismo, a gente não consegue produzir sentido. Então, acaba sendo uma coisa ligada à outra. Né? Dogmatismo, para a gente, é algo um pouco complicado dentro da nossa forma de trabalho aqui. Tá? E terceiro, né, como eu já até adiantei, a abertura para experimentos de leitura completamente novos. Tá? Então, esse completamente novos pode assustar no primeiro momento, mas garanto a vocês que a gente vai fazer uma jornada bem, vamos chamar de divertida. Esse é o lance, tá? A gente está aqui em última instância, uma segunda-feira, quase 9 horas da noite. Se a gente não tiver aqui para se divertir, não faz sentido, tá? Então, tem que ser legal, né, para todo mundo, de maneira que a gente consiga encontrar prazer nessas leituras, né? Que seja um momento agradável, que a gente se reúna toda semana aqui ao longo desse semestre, falar, poxa, que bacana, aquele ambiente é legal, gosto de estar lá. Não seja um peso, né? Beleza, então esses são os nossos pontos de partida. E aí, o primeiro conteúdo importante, quando a gente está lidando com um texto clássico, né? O Eclesiastes, um texto clássico, é o que a gente pode chamar das camadas de sentido de um texto. Tá? Quando a gente pega um texto para ler, seja uma notícia de jornal, um bilhete, um, um livro desses clássico de literatura, uma obra do Machado de Assis, um livro internacional, estrangeiro, seja lá qual for, né, um folhetim. Bom, esse material literário ele tem diferentes níveis de aproximação que a gente pode se achegar a ele. E um texto como o Eclesiastes, um texto bíblico, não tem nada diferente. Isso não coloca numa posição especial com relação aos outros textos. E essas camadas de leitura são camadas que a gente pode perceber no contato com esse texto. Então, vamos supor aqui esse livro aberto, né, que é o livro que a gente está investigando. A primeira camada de sentido que a gente tem é a camada literal. Ou seja, é abrir um texto e conseguir entender o que está escrito. Saber o sentido das palavras que estão ali.
Para muita gente, essa já é uma etapa complicadíssima, porque ela coloca em xeque uma capacidade básica de leitura. Quem não consegue ler no sentido de alfabetização, não consegue nem chegar nessa camada. Então, já que a gente está manejando o texto, a Bíblia se consolidou na forma de um texto, embora ela seja originária de tradições orais, né? Mas já que a gente tem um texto, para manejar um texto, a gente tem que saber ler, né? E essa camada literal, ela é uma possível, né, é, camada de sentido do texto, né? Só que tem mais camadas. Ela não esgota o sentido do texto. Isso que é importante a gente perceber. Se eu paro nessa camada, eu jogo fora várias outras possibilidades de leitura que um texto tem. Possibilidades de valor muito grande. Por exemplo, uma camada num nível um pouco mais alto de leitura seria uma camada alegórico tradicional. O que eu quero dizer com isso? É uma possibilidade de leitura que vai ler o texto a partir de figuras de linguagem, de outras possibilidades de sentido que as palavras têm, mas que, de certa forma, se ligam a tradições em torno do texto. Como muitos de vocês estão ligados a um ambiente religioso, é muito comum vocês estarem acostumados com esse sentido alegórico tradicional. É quando alguém lê um texto para você e fala: olha, isso aqui tem um sentido diferente daquela palavra nua e crua. Na verdade, isso quer dizer tal coisa, o sentido é simbólico, por exemplo. Então, isso está no nível dessa camada alegórica tradicional. Mas veja o ambiente em que esse tipo de discurso está sendo feito. O ambiente, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, de uma igreja. E uma igreja tem suas tradições. Então, existem formas, vamos dizer assim, padronizadas de fazer essas leituras simbólicas. O que também não é um problema, mas também não esgota as possibilidades de leitura de um texto. Existem camadas mais amplas que superam essas, como o alegórico tradicional e a literal. Uma possibilidade mais interessante, eventualmente, pode ser essa camada histórico-formal. Como assim? O que se quer dizer com isso? É eu tentar, de alguma forma, buscar elementos, e isso muitas vezes o próprio texto não oferece, eu preciso buscar fora do texto, elementos que me permitam identificar em que ambiente aquele texto surge, para qual ambiente aquele texto se dirige, que formas, daí a ideia de formal, que formas literárias são empregadas naquele texto e de que maneira essas formas literárias podem nos ajudar a perceber sentidos desse material. Por exemplo, uma coisa que eu posso dizer para vocês, um exemplo livre aqui, que no âmbito do texto bíblico, que na sua língua mais antiga, vamos dizer assim, está ligado ao hebraico, o aramaico, que são línguas lá daquele ambiente ali de Israel, Palestina, né, daquele ambiente ali, né? Existe no texto vários jogos de palavras, rimas, que quando se traduziu isso para o português, foram elementos que se perderam. O tradutor, na melhor das intenções, para que o texto fizesse sentido para um leitor em língua portuguesa, não conseguiu encaixar toda uma estrutura literária. Então, ele deu um jeito para que o texto tivesse um sentido dentro de um escopo, que é o escopo do tradutor, né, para que ele fosse entendido por uma comunidade que não é da língua nativa do texto, né? Então, se a gente mergulha, né, nessa profundidade ali, pô, mas qual ambiente o texto nasce? Quais as línguas que ele usa, né, como línguas básicas? Que características essa língua tem? Que estilos literários estão ali fervilhando no ambiente em que esse texto nasce? A gente consegue enriquecer a produção de sentido
porque o nosso texto começa a conversar com outros parecidos. Eventualmente, uma palavra que aparece no texto, que solta, pode ter um sentido aparente, mas quando colocada dentro da história, dentro de um jogo literário, às vezes o sentido que se tem é um pouco diferente, e isso agrega valor, agrega sentido ao texto que a gente está lidando. Então, eu diria que essa seria a camada histórico-formal. Ela já exige do leitor uma maior habilidade meio de pesquisa, de cavucar o material técnico, né? É o tipo de pesquisa que se faz em torno dos textos clássicos. Eu poderia fazer uma investigação dessa natureza com o texto do Machado de Assis, não teria problema nenhum, né? Com texto bíblico, com texto hindu, zero problema. O método que lida com história e com formas vai trabalhar do mesmo jeito com todos esses textos. É uma camada, tá, de leitura. E por fim, a gente tem essa camada poético-existencial. O que que isso quer dizer? Que a gente pega o texto, a gente lê esse texto e consegue conceber novos sentidos ligados à existência do leitor, à vida do leitor. Como se, a partir desse percurso, o literal, o alegórico, o histórico formal, eu juntasse esse material todo e me identificasse de alguma forma com o texto, de forma que ele consegue transbordar um sentido, muitas vezes inédito, o que não tem problema nenhum para um leitor que está muitas vezes deslocado no tempo 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos desse texto original. E esse lado existencial ele é muito rico, porque ele faz com que a gente use como ferramenta vários elementos disponíveis. Tá? Então, a gente não precisa se prender a ferramentas muito, vamos chamar assim, muito padronizadas, tá? Mas acaba que a gente faz uma grande constelação, essa palavra é bacana, uma constelação de sentidos para o mesmo texto. O que é ótimo, porque isso mostra a riqueza, o valor de um texto. E eu vou dizer para vocês podem achar, nossa, mas isso é uma coisa meio doida, parece estar meio solto no ar. Justamente foi esse o modo rico de produzir sentido que as tradições mais antigas do próprio povo hebreu usou para ler o texto. Só que a gente abandonou essa forma de trabalho. Então, de alguma maneira, é como se a gente estivesse voltando às origens quanto a uma forma de ler um texto. Tá? O que acaba sendo muito bonito, porque a gente vê que velhos hábitos podem ter um valor muito grande. Tá? Bom, dentro dessa estrutura em 4 camadas, tá, a gente pode fazer algumas separações. Esse primeiro grupo aqui, do alegórico tradicional, a camada literal, ela se subordina a esquemas fixados. É o que se faz numa comunidade religiosa, é o que se faz em grupos, né, com uma identidade bem definida, porque esses esquemas é que organizam o grupo. Né? Imagina você chegar lá na sua igreja e você traz um texto com uma interpretação. Olha, eu trouxe aqui uma interpretação nova de um texto. O pessoal vai olhar de banda para você. Fala, aí, enlouqueceu, é herege, tal. Bom, é um ambiente que está vinculado a certos níveis de leitura de um texto. Característica, fazer o quê? Né? Esse acaba sendo o campo da ortodoxia. Tá? Uma palavra que a gente usa desse. Ortodoxia é um discurso, né? Um discurso padrão, um discurso formal, um discurso padronizado. Esse nível aqui da camada histórico-formal é o que busca fazer um diálogo honesto com outras disciplinas, com a história, com a filosofia, com a teoria literária, com a psicologia,
Então, eu estou tentando ler o texto com ferramental, e esse ferramental ele consegue, vamos dizer assim, tirar umas cascas do texto de forma que eu consiga penetrar num núcleo de sentido que está um pouco mais escondido, que demanda um esforço maior do leitor. Nada de outro mundo, mas é um trabalho, né? E isso acaba fazendo com que o texto fique numa espécie de trabalho científico, que a gente pode ter simpatia ou antipatia, mas lidar nesse nível histórico formal, ele tem essa característica, é como se fosse um trabalho científico em torno do texto. Aí veja, por um lado a gente tem, por enquanto, a ortodoxia e por outro lado esse aspecto científico. Você pode olhar esses dois elementos, esses dois grupos, né? E falar assim, mas vem cá, onde é que entra a vida nessa brincadeira? A ciência não dá conta da vida como um todo. E a ortodoxia, ela muitas vezes ela gosta de aparar arestas. Ela não é muito a dinâmica da abertura, muitas vezes é mais do fechamento, da delimitação, né? Então, onde cabe a vida? Bom, a vida justamente está ali na camada poético-existencial, onde o leitor ele é exaltado. Em que sentido? O leitor vai ser encarado como alguém que é autor junto do autor, porque ele produz sentido. O autor escreveu o texto lá com a caneta e os leitores, eu e vocês, estaremos compondo sentidos a partir do texto. Então, por essa toada poético-existencial, todo leitor é um autor. Se você lê um texto e carrega todo o seu ser na leitura desse texto, você está compondo um sentido. Você está sendo autor, além do autor que escreveu com a sua própria caneta aquelas palavras. E isso tem um valor muito grande, principalmente nesse ambiente contemporâneo, né, que funciona, né, dentro desse esquema de leitura. Então, se a gente adota, né, vamos chamar assim, essa visão, né, a respeito da leitura de um texto, a gente está começando a se equiparar, né, aos trabalhos de leitura que são feitos com os métodos de leitura que são usados hoje em dia. Se no seu ambiente, seu nicho, na sua tribo, no seu clã, você não está acostumado com isso, bom, a gente pode dizer assim, problema do clã, problema da tribo, né? Ela ainda não percebeu essas possibilidades. Não tem problema nenhum, né? Ninguém é obrigado a saber tudo desde o início, né? Mas se você está aqui, é que você de alguma forma teve no mínimo a curiosidade de saber, né? O que que dá para fazer com um texto como o Eclesiastes, né? E aí a gente pode dizer, o que que dá para fazer de diferente um texto como o Eclesiastes, né? E aí a gente entra na seara de um campo criativo. Então vocês, né, são plenamente capazes de serem criadores de sentido, né? É um exercício que a gente desenvolve, né, uma prática, não tem problema nenhum. Tá? Então, quer dizer, nesse percurso aqui, da camada literal até essa camada poético-existencial, a gente ganha mais possibilidades de leitura, mais possibilidades de sentido, e digo mais, isso enriquece o texto. Isso faz com que esses textos clássicos sejam lidos e relidos num tempo como o nosso de hoje. Que eles façam sentido para um tempo muito deslocado da origem desses textos. Tá? Então, a gente, né, de certa forma, adotando, né, essa postura criativa diante de um texto, a gente está exaltando o valor desses textos. Né? A gente está mostrando, olha como é que esse texto é bacana, porque ele tem muito a dizer para o nosso ambiente e isso se desdobra em vários sentidos que cada um vai poder construir no seu contexto. Tá? Veja que até agora eu não falei nada do Eclesiastes, a gente está só se
vamos chamar assim, equipando com ferramentas, né? Ferramentas um certo preparo, assim, tá? E como é que eu vou lidar com esse material? Vamos em frente. Essa parte aqui, onde a gente faz a investigação científica ou ortodoxa do texto, a gente chama de exegese, tá? É a gente extrair do texto conteúdo. A gente, como se a gente estivesse lá com uma pinça e fosse lá e conseguisse coletar conteúdo desse texto. Tá? Mas existe uma outra possibilidade, que é um nome que a gente não está muito acostumado a ouvir, que ao invés de ser exegese, é muito parecido, hein? Eisegese. E aí, ao invés da gente pinçar algo do texto, como aquela garra, né, que pesca o ursinho lá na máquina, né, que bota a moeda e vai lá com a garra. Isso é exegese. A exegese é a gente entrar na máquina. É a gente entrar no texto. Imagina, a Vânia, Gabi, Lucilene, um dia, belo dia, combinam uma hora, falam, ah, vamos entrar no texto. Aí cada uma vai, né, seu jeitinho, com sua mochila, cantil ali de água e tal. Vamos mergulhar naquele texto para se imaginar naquele ambiente, para tentar experimentar uma realidade que é do texto, é distinta da sua, como se vivesse naquele ambiente, percebendo nuances, olho nos olhos dos autores, dos leitores, e tentar se identificar com aquele público e com aqueles autores originais. É um exercício de imaginação. Imaginação. E aí começa justamente a capacidade criativa. A gente vai imaginar coisas, a gente vai fazer suposições. Então, daí um lado, de certa forma, brincante, descontraído, divertido, porque esse texto vai acabar sendo um grande campo onde eu posso plantar sementes, que são as minhas experiências, e coletar sentidos, colher sentidos num trabalho, né, bastante pessoal, que pode ser compartilhado. Então, a Lucilene vai ao campo, planta suas sementes e colhe frutos dessa leitura. Vânia faz o mesmo. Os frutos da Vânia e os frutos da Lucilene, elas podem mostrar umas para as outras. Falar, olha o que, que eu coletei desse texto. Ih, eu coletei outra coisa. Um é mais doce, o outro é mais assim, mais assado e tal. Olha que bacana. Então, na verdade, você já está com um outro campo para produzir sentido, que é essa combinação. Né? Então, vamos dizer assim que essa pode ser a nossa pegada, entendeu? Né? O Teógrafos tem essa intenção. Tá? Então, para além de qualquer esquema pré-fixado, a gente vai usar ferramentas para plantar sementes de sentido e coletar sabe-se lá o que, né? Só que a gente tem alguns critérios desses frutos, porque pode ter fruto podre no meio do caminho. Esses não nos interessam. Né? Que critérios são esses? Bom, isso a gente precisa pensar também. Tá? Bom, então está aqui, né, a exegese, né, esse trabalho de tirar sentido do texto, né, guiar para fora, e a exegese, que é mergulhar no texto, ou seja, guiar-se para dentro. Tá? Essas duas coisas estão muito conectadas, tá? E isso mexe com uma ideia de objetividade e subjetividade. Objetividade no sentido de considerar o texto um objeto que eu posso manipular, e subjetividade no sentido que nós, os sujeitos, podemos interagir com esse texto. Tá? Então, essas coisas estão todas ligadas. Quando a gente tem uma perna só funcionando, a perna da exegese, a gente perde possibilidades. A gente joga fora a subjetividade do texto. A gente sempre fica tratando o texto como um objeto. Ele pode ser mais do que isso. Né? E o Eclesiastes não é diferente. Bom, então aqui a gente vai tentar fazer com que deem as mãos de maneira mais clara, né? Essa camada histórico-formal e a camada poético-existencial, que aí a gente vai usar o método histórico-crítico, análise literária, análise
semiótica, né, dos sinais e símbolos presentes no texto. E essa camada poético-existencial, ela seguia por outros métodos. Teopoética, mitopoética, psicanálise literária, estética da recepção, fenomenologia hermenêutica. Você pode estar olhando esses nomes e falando assim, o Jacler enlouqueceu de vez, né? Porque que nomes são esses? Que ferramentas são essas? Do que ele está falando? São nomes bonitos para que parecem complicados para coisas que às vezes vocês já estão até acostumados a fazer. Tá? Mas, por exemplo, pensar nas emoções traduzidas naquele texto. Tentar imaginar que tipo de emoção o autor está tentando traduzir com aquelas palavras. Que sentidos ele está tentando provocar no leitor. Sentidos de pele, de calafrio. Que tipo de reações ele está tentando provocar no leitor. Né? Que tipo de diálogo que esse texto faz com problemas reais da vida que cada um tem. Como que esse texto articula alguma forma de espiritualidade. Tá? Aí a teopoética, mito-poética. Né? Poética é uma palavra legal para a gente pensar. Tá? Então, quer dizer, né, como eu falei, nesse texto eu planto e colho. Né? É o trabalho de usar o texto como um terreno. Tá? Então, se você tem uma experiência da sua vida, da sua jornada pessoal, alguma experiência com esse ambiente do lavrador, né? A gente vai lidar com o texto como se ele fosse terra. A gente vai cuidar do texto como se ele fosse terra, né? E aí você pode pensar, nossa, terra seca não dá nada, terra dura não dá nada. O que é terra seca, terra dura? É terra que ninguém mexe, terra que ninguém bota água. E aí, só com essa brincadeira inicial, você já pode pensar o seguinte: como um texto bíblico, e também textos que não são bíblicos, podem ter se tornado ao longo do tempo terra seca e terra dura. Porque ele não foi revolvido, não foi arejado, não foi umidificado, e acabou se tornando um ambiente que só dá frutos murchos, frutos sem vida, sem viço, né? Então, nosso trabalho é de revolver a terra, né? Então, o Nietzsche falou que o nosso trabalho deveria ser de ruminar. Aqui vai ser de revolver a terra, de lavrar essa terra, né? Para a gente fazer nascer sentidos. Tá? Beleza. Quanto a isso que eu comentei até agora, antes da gente passar para o próximo ponto, alguma dúvida, algum comentário, alguma necessidade de complementação, explicação? Como estamos até aqui? Diga, Vânia, que já sinalizou aí. É, a Cíntia, lê aí, por A favor. Cíntia botou aqui, gostei dessa metáfora da terra, né? A gente é urbano demais, né? Talvez a gente tenha perdido essa dimensão do solo, né? Por exemplo, a Helena está aqui, né? Um ano e pouquinho. Eu estou angustiado que ela ainda não pisou na areia. Né? Pisou no planetinha que a gente mora. E o dia vai acontecer. Ela vai estranhar? Muito provável que vá, né? Mas é isso, causa estranhamento, né? Lidar com a Terra causa estranhamentos. Diga lá, Vânia. Eu queria voltar ao primeiro quadro, né, daquele menino, e eu lembrei, né, a gente faz todas essas articulações aí, eu lembrei de uma deusa, lembrei de Aletheia, de desvelar, tirar o véu. Então, a própria filosofia nos convida a ser tal qual como crianças, né? E você põe aquele menino
limpando aquela vidraça, né? Ah, Desocultando, da capa, né? Da capa, né? sim, tirando o véu. Então, é importante, né, começar já a olhar esse quadro, né, para dentro de tudo que você trouxe até agora, né? Olha que interessante aí, né? O, E pode estar encoberto, né? De repente a gente não limpou uma janela, deixou tanta coisa lá, como você falou um pouco mais para frente, deixou tanta poeira, deixou tanta coisa, e um menino nos convidando aí com um pedacinho de pano a desvelar, né? Tirar o véu, a letéia, né? Então é o que a isso. Vânia está comentando tem um valor fundamental para a gente. Olha que bacana, que lembrança, a lembrança que ela trouxe aqui para a gente. Aletheia é uma palavra grega, né? Tem a ver, como ela diz, com desvelar. Desvelar é uma forma de se alcançar, de se achegar, de mostrar a verdade. A verdade como algo que precisa ser desvelado, que está sob um véu. Olha que bonita essa cena, né? Imagina um véu com a sua fragilidade, né? A gente pensa o véu, não pensa um tecido grosso, bruto. A gente pensa um tecido fino, mas que encobre alguma coisa, né? E chegar à verdade é desvelar, como o noivo no altar, recebendo a noiva, ele desvela o rosto da noiva. Ele passa a acessar uma verdade. A cena é nesse sentido, né? Então, olha que sentido de manejar a verdade que a Vânia traz para gente. É um sentido suave, é um sentido que requer uma sensibilidade e não uma brutalidade. Verdade sem ter aquele sentido, enfiar a goela abaixo, né? Toma, não cabe nessa palavrinha do desvelamento, né? Já adiantando para vocês, no próximo semestre a gente vai mergulhar nessa palavra. Ela é chave para a gente entender um monte de coisa. Tá? Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu não sei, a gente tem uma sorte aqui desse negócio se encaixarem de um jeito que acaba funcionando, né? Então, mas valeu, Vânia. É isso aí. Brigadão pela lembrança. Acabou, viu? Aparecendo uma noiva aqui na nossa história. Vamos lá. Deixa eu dar uma avançada aqui. Aí. Tá, vamos aqui com a mocinha. Isso, pronto. Agora, próximo passo para a gente dar, já que a gente está falando de um livro da Bíblia, a gente precisa entender com um pouco de mais clareza como é que é essa estrutura da história bíblica, vamos chamar assim, né? Porque se a gente vai precisar, em algum momento, perceber o ambiente em que o texto nasce, a gente precisa ter uma espécie de mapa na cabeça de como que é essa jornada bíblica, que você não precisa ter muita experiência no texto bíblico para perceber que o negócio está numa espécie de vai e vem que você não consegue. Se você pega do Gênesis ao Apocalipse e lê de forma linear e contínua, você vai ver que você não consegue percorrer de maneira linear ao longo dos livros uma história contínua. Existe um vai e vem ali que a gente precisa se situar. E a gente tem trabalhado em cima de um esquema que ajuda a gente a se situar e que a gente vai fazer uso dele algumas vezes. Tá? Então, esse eixo histórico. O primeiro passo, colocando aqui numa linha do tempo, é a gente delimitar uma origem, um início dessa linha do tempo, que a gente não consegue dizer quando é. Tá ali um ponto de interrogação, né? Um tanto quanto
indecifrável, mas os anos que a gente consegue demarcar começa ali no ano 1800 a.C. Esse é o ano-chave. Vamos dizer assim, é aqui que a brincadeira começa de uma forma um pouco mais concreta em termos de datas. Tá? Aí alguns marcos aqui. Esse primeiro bloco, que vai até o ano de 1550. Tá? Depois, um outro bloco que vai até o ano de 1030. Depois, 750. Depois, 539, 333 e 63. Essas 6 cores que estão aparecendo aqui, né, são os grandes momentos da história do povo hebreu no Primeiro Testamento da Bíblia. Tá? Que coisas que a gente vai colocar nessas 6 caixinhas? Como é que a gente vai organizar essa história? Bom, então, primeiro bloco é o que eu estou chamando aqui de história primeva, ou história primeira, uma história primordial. Tá? É nesse ambiente que a gente tem as memórias mais antigas, de natureza mítica, compartilhada por vários povos, que tem histórias parecidas, mas com muita, né, semelhança, algumas diferenças próprias de cada grupo, mas giram em torno de uma espécie de, não me entendam mal, tá? É uma palavra que a gente precisa dar sentido a ela, de uma certa mitologia de cada povo. Tá? Mito não significa mentira. Mito significa uma história com sentido existencial. A gente não precisa confundir mito com fábula, com outras formas literárias. O mito tem essa potência de dialogar com a vida, só que usa uma representação cheia de figuras, simbólica e tal, e que é muito típica dos povos antigos. Tá? Então, essas memórias míticas fazem parte também do povo hebreu, sem nenhum prejuízo. Isso torna o povo hebreu um povo muito concreto, um povo equivalente a todos os povos, não são alienígenas, são um povo com gente, Homo sapiens, né, como nós. Né? É mais um grupo humano que corresponde, com todas as características de equivalência, a todos os povos da história humana. Tá? Todo povo tem sua história mítica. Nós também temos as nossas aqui no Brasil. Né? É que a gente perde um pouco essa dimensão porque a gente tem uma dificuldade de resgatar as histórias antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Mas os povos que ocupavam essa terra tinham suas histórias próprias de como a vida começou, como a terra foi ocupada e tal. Mesmo vale para o povo hebreu. Nessa história primeva também, a gente tem os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão é o cara que é o, vamos dizer, o patrono dos hebreus, né? Ele é o marco de abertura, é o pai de todos os hebreus. Ele é o símbolo maior desse povo em termos de origem. Se tem uma origem, a origem é Abraão. O que está para trás de Abraão é difícil a gente dizer com maior certeza. Tá? Esses caras, os patriarcas e suas famílias, eram seminômades, ocupavam uma região ampla com seus rebanhos, eram meio que pastores, coisas assim, né, ali da terra de Canaã. Tá? Esse ano de 1800 é especificamente o ano que marca a chegada na terra de Canaã. Então, Abraão é a figura marcante. No curso lá do Gênesis, tá, do ano passado, a gente se dedicou vários dias a pensar nessa figura de Abraão. Uma força muito intensa do significado dele como esse patriarca do povo. Né? A gente falou sobre a noção da fé como uma vida em movimento, né? Ele é o cara que estava andarilhando aquela terra toda ali o tempo todo, e nisso ele foi construindo o sentido da própria vida e tal. Então, isso nesse bloco ali da história primeiro. Segundo bloco envolve vai até o ano de 1030, um período de escravidão e tribalismo. O que que isso quer dizer? No ano 1250, né, até o ano 1250, a gente tem o povo hebreu na condição de escravo do Egito. Em 1250 acontece a fuga, né, liderada em parte por Moisés. Após a fuga,
esse povo se organiza em tribos, estabelecendo uma primeira versão de um país dos hebreus, né, a Confederação das Tribos, né? Isso se estende até o ano 1030. Só que esse modelo é insustentável, porque estava todo mundo com rei, todo mundo bonitinho, constituindo seus exércitos. Aí o próprio texto bíblico dá a dica para gente. Ele fala: olha, todo mundo à nossa volta tem um rei, só o povo de Israel que não tem. A gente quer constituir um rei, né? Está lá no livro dos Juízes, né? Todo mundo com invejinha, enquanto no modelo das tribos era uma coisa um pouco mais livre, mais fluida, né? Mas acho que talvez não resistissem, né, às ameaças externas daquele ambiente. Aí o povo consolida uma monarquia essa que dura esse período aqui até 750. Tá? Na primeira fase, Saul, Davi, Salomão. Tá? Nesse ambiente, a construção do templo. Né? Então, a primeira fase da monarquia, até 931, o templo no meio disso. E depois de Salomão, a quebra do reino em duas fatias, o norte, que se chama Israel, e o sul, que se chama Judá. Então, das tribos, 10 ficam no norte, duas ficam no sul, né? Para vocês verem o clima bacana que estava sendo orquestrado ali pela capital Jerusalém. Né? Jerusalém ficou no sul. Então, 10 tribos se rebelaram contra Jerusalém e fundaram um país à parte, chamado Israel, e duas só ficaram coesas no sul, lideradas ali por Jerusalém. Né? A capital do Reino do Norte, Samaria. Daí, tanta implicância que a gente vai ver no Novo Testamento entre judeus e samaritanos, porque eram meio que considerados um povo rebelde. Se desgrudaram, se descolaram da capital de Jerusalém. Se essa implicância é justificável ou não, se isso coloca a implicância, esse povo dos samaritanos é um povo que não presta, será que isso não é um discurso de judeu? Como é que o samaritano se referia ao judeu, então? O contrário, né? É um esforço que a gente tem que fazer de pensar, né? Será que a caneta não estava mais na mão de alguém ligado ao sul do que ao norte, né? E acabou gerando uma certa é, impressão, né, a respeito daquele grupo, né? Então, são características desse momento da monarquia. E nessa monarquia, cada reino do norte e do sul segue seu rumo, tá? Tem seus reis próprios, sua dinastia própria. No sul, uma coisa mais estável, mais familiar. No norte, uma coisa mais instável, meio turbulenta. Faz parte, é inerente. Eles se rebelaram. Então, o clima de nascimento do Reino do Norte já foi uma coisa meio de convulsão social. Um monte de reis assassinados, entendeu? Então, toda hora trocava. Meio que um ambiente confuso, instável pra caramba. Mas vai lá, né? Essa foi a monarquia. Depois, um período de grandes conflitos. Primeiro com a Assíria, onde o Reino do Norte é destruído. Depois com a Babilônia, e aí o Reino do Sul é destruído, em 586. Tá? E a terceira fase desses grandes conflitos é a fase do exílio na Babilônia. Esse exílio na Babilônia ele vai de 586 a 539, mais ou menos ali aproximando uns 50 anos. 50 anos, tá? Arredondando. E foi uma das fases literariamente mais produtivas do material bíblico que a gente tem. Muitos dos textos que a gente lê na Bíblia hoje foram produzidos nesse entorno do exílio babilônico, ou durante, ou logo antes, ou logo depois. Então, olha que curioso. Saber disso já nos coloca num certo compasso em relação à nossa própria história. No momento de dureza existencial, de dificuldade, de escravidão, exílio, distância da terra natal, esse povo encontrou forças para produzir um material literário. Talvez para manter a sua vitalidade, talvez para que
as suas tradições não fossem esquecidas. Talvez como uma espécie de protesto, mas um protesto silente, um protesto que não sai da boca, mas sai da pena. Comparável, por exemplo, ao que aconteceu aqui no Brasil no período dos governos ditatoriais. Veja quanto se criou artisticamente nessa época. Quantos festivais de música, quanto movimento da Tropicália, tudo isso no momento de dureza, de dificuldade, de crise, mas faz brotar um certo impulso artístico. Olha que curioso. Nos momentos de passividade e tal, parece que a arte fica contida. Mas quando a coisa aperta, a arte transborda, né? Parece que isso faz parte da experiência humana de alguma maneira. Fez sentido para os judeus, faz sentido para nós. A gente pode comparar até com outros países, com outros ambientes e tal. Então, esse exílio na Babilônia é um período muito relevante, a gente usa ele até como referência, antes e depois do exílio, tá? Porque ele está ali como uma marca importante. Depois desse período dos grandes conflitos, veio o período da dominação persa. Olha que período extenso. Praticamente 200 anos. Os persas dominaram o povo, a região ali de Israel, durante mais de 200 anos. Isso não fica claro na leitura que a gente faz do texto bíblico de maneira linear. A gente vê falar dos assírios, dos babilônicos e tal, exílio, não sei o quê. O domínio persa foi muito maior do que o exílio na Babilônia, por exemplo. Mais de 200 anos. Com uma primeira fase, porque os persas eles eram malandros. Eles falaram assim: olha, volta para a terra. Vai lá, não precisa ficar aqui não, enchendo a paciência. Volta. A gente só quer o dinheiro de vocês. Vocês voltam para a terra, vocês reconstruam as casas de vocês, reconstruam os templos, façam tudo da melhor qualidade. Eu só quero imposto. E aí, esse esquema de dominação gerou uma certa tranquilidade. Fala, nossa, eles nos libertaram, mas fizeram uma espécie de prisão econômica do povo hebreu. A dominação persa teve essa característica. Meio que gerou o vocabulário que eu vou usar inadequado, porque não tinha naquela época, mas gerou como se fossem colônias, né, que ficavam num ambiente pacífico e alimentando, né, o império, a capital do império, com grana. Era isso que eles queriam. Eles não queriam ficar cuidando da galera, dos exilados. Isso dá um trabalho. O povo está toda hora querendo se libertar e tal. Não, deixa esse povo voltar. Eu só quero dinheiro. Um pragmatismo invejável. Invejável. Né? Então, uma primeira fase é a reconstrução do templo, depois a reinauguração. O primeiro elemento que os judeus usaram nesse domínio dessa liberdade persa foi a reconstrução do templo, o templo como elemento de identidade do povo. E depois uma reconstrução social e religiosa, liderada por Esdras e Neemias. Tá? Foi um período de altos e baixos. Tá? E o período ali com Esdras foi um período especialmente nocivo para a cultura dos judeus. Pelo seguinte aspecto: depois desse exílio na Babilônia, o trauma foi tão grande que os judeus adotaram a seguinte postura: nós não podemos nos misturar, nós temos que ser uma coisa muito limpinha, muito bem identificada, nós não podemos nos miscigenar, nós temos que ter uma limpeza, uma pureza de carne, de sangue. Isso brota com muita força depois do exílio na Babilônia como um resultado de um trauma. Tipo, a gente não pode se misturar com esse povo que nos oprimiu. Eu acho isso bastante natural, bastante humano. Só que o que acontece como uma espécie de esquema social depois? Liderados por Esdras, que era uma espécie de sacerdote naquele ambiente, um líder religioso, ele fala: olha, vocês que se casaram com mulheres babilônicas, por exemplo, dispensem as suas mulheres. Manda de volta. Porque se é para fechar no clubinho, a gente vai fechar entre a gente mesmo. Então, uma dinâmica de fechamento. Isso foi
uma força social. Em contraparte, discípulos do profeta Isaías disseram o seguinte: olha, alarguem as tendas. O povo que volta é maior do que o que foi. Olha que interessante. Uma dinâmica de abertura disputando espaço com uma dinâmica de limpeza. Isso tudo faz parte do material bíblico. A tentativa de mostrar assim, nossa, essa história é encaixada perfeitamente, não tem disputa, não tem contradição. Isso gera uma artificialidade no texto bíblico tão grande que parece que é uma história de alienígena. Gente, são pessoas que estão ali. E as pessoas têm esses sentimentos. Elas nutrem essas relações. E ter um grupo que acha uma coisa e outro grupo que acha outra coisa é a coisa mais natural. Agora, a pergunta é: qual grupo ganhou essa disputa? Ou foi uma disputa que se estabeleceu de forma permanente? Pode ser uma disputa que existe até hoje. Não foi resolvida ainda, né? E por fim, na nossa linha do tempo, a gente tem o período do domínio grego, tá? Que esse então, coitado, esse ninguém nem menciona, né? Mas é um período que para a gente vai ser importante, onde até mais ou menos o ano 200 o povo judeu sofre uma grande influência da cultura grega, tá? Mas padece uma espécie de opressão, uma certa escravidão, tá? E isso desemboca numa revolta, né? Um movimento de resistência, uma revolta chamada de Revolta dos Macabeus. Muito provavelmente você que está aqui, né, a maior parte dos que estão aqui, que naturalmente eu conheço, né, são oriundos de igrejas de tradição protestante. Se você já manuseou o texto da Bíblia, que é bastante provável, com alguma habilidade, esse nome Macabeus, para você pode dar algum arrepio. Fala, opa, já ouvi falar desse nome, mas ele para mim é esquisito. Se você olhar uma Bíblia de tradição católica, existem dois livros lá, primeiro e segundo Macabeus. O que são esses livros? São dois livros de história que contam a história desse período grego. Aí você fala, poxa, eu queria tanto saber o que aconteceu nessa época. Aí, no ambiente protestante, você deve ter ouvido falar num negócio chamado período interbíblico, como se fosse um silêncio sepulcral, nada aconteceu, todo mundo ficou de bico fechado, né, ali numa espécie de um, deu mute, né, no canal ali do povo judeu. E, na verdade, a vida continua acontecendo, o povo judeu continua se articulando, e a gente vai encontrar elementos dessa história na Bíblia de tradição católica e que nos ajuda muito a completar esse buraco, né? Então, se você tinha alguma espécie de preconceito com as Bíblias católicas e tal, eu vou dizer, não tenha, tenha uma, inclusive, né? Eu acho que é muito legal. E eu vou dizer, comece lendo pelos livros dos Macabeus, primeiro e segundo. Você vai ler um livro de história contando o que aconteceu desde o domínio persa, no final do domínio persa, e durante o período da dominação grega. Os judeus se organizando, é, sob a liderança de Judas Macabeu, um revolucionário, né, que fez frente aos gregos para se libertar dessa opressão. É uma história bonita pra caramba, tá? Então, já fica a dica aí, hashtag fica a dica, né? Para você que gosta dessas histórias bíblicas, tem um capítulo, uma temporada que você não sabia que existe nessa história, né? E vale a pena conhecer, tá? Beleza. Quanto a essa linha do tempo aqui, alguma dúvida, alguma questão, algum destaque, algum comentário? Como estamos? Eu sei, gente, que tem horas que eu dou uma empolgada aqui,
Fala, caramba, é muita informação, é muito não sei o que e tal. A gente vai se repetir uma série de vezes. Mas eu tô, vamos botar assim, botando o problema no colo de vocês, né? Para a gente já dar aquela aumentada na cabeça, né? Fala assim, caramba, então quer dizer, com esse curso eu vou tocar nesses assuntos? Sim, a gente vai tocar nesses assuntos, né? Uma coisa ou outra pode ser uma novidade, né, para alguns aqui, e, e aí já, sei lá, de repente a gente pode dizer, já valeu, né? Isso aí, valeu. Então, isso aqui já é um resumo muito bacana. Isso aqui, toda vez que a gente lidar com o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, a gente sempre vai voltar nesse quadrinho. Tá? Isso é uma coisa que eu faço questão, porque essa linha do tempo vai falar assim, pô, livro de Isaías. Aí você fala, pô, o livro de Isaías, ele está situado em tal lugar tem tal contexto tem tais problemas, e aí você já mergulha o texto num caldo de sentido. Livro dos Salmos está em tal contexto tem tais problemas dão tais sentidos para o texto. Então a brincadeira é essa. Agora é lógico que não vai sair daqui falando livro tal, não, não é essa a intenção. É só saber que isso existe e organizar essa linha, que não precisa ser decorada, né, mas pode ser consultada. Essas telas eu vou mandar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Todo o material que a gente produzir junto aqui, eu vou mandar para vocês. Tá? Então, não se desesperem. Beleza. Agora é o ponto de virada, hein? Vamos lá. Vamos ver se você vai continuar meu amigo a partir de agora. Então, tá ali, uma base teórica relevante. Uma questão que entra nesse conjunto de ferramentas para a gente trabalhar. Quando eu falo base teórica, a gente precisa pensar o que significa uma teoria. Olha, quando eu deixo uma bola cair no chão, eu estou vendo alguma coisa acontecer. Mas quando eu digo, olha, essa bola caiu porque tem uma força que a Terra puxa a bola para o centro dela, eu estou explicando o que eu estou vendo. Essa explicação se chama teoria. Então, a teoria gravitacional é uma coisa que explica por que a bolinha cai para o chão. A teoria é isso, é uma explicação de como causas geram efeitos. Simples assim. Os cientistas adoram teorias, que eles vão ficar se digladiando ali com teorias. Tá? Bom, aí, no que nos interessa, a gente tem uma pergunta para fazer. Quais causas levaram à construção do livro? Ou seja, quais causas produziram o efeito chamado livro? Pode ser o livro do Eclesiastes, pode ser o Machado de Assis, pode ser o Gênesis, pode ser o Dom Quixote. Porque, veja, o autor, ele não é um elemento desconectado da realidade. Ele, de alguma forma, foi mobilizado a escrever aquele material. Ele escreveu um texto com sentido, para que alguém lesse, nem que fosse ele mesmo, mas organizando algumas ideias. Então, que ambiente foi esse? Quais foram as causas que levaram o texto até essa forma que a gente tem hoje, né? Bom, então, quando a gente está lidando com o texto bíblico, até pela distância histórica, a gente tem alguns elementos que fazem uma distinção com relação ao Machado de Assis e a outros da nossa literatura mais contemporânea. Mas a pergunta é importante, tá? E antes da gente esclarecer isso no mundo bíblico, a gente tem que ter a ideia de que existem várias teorias disponíveis e a gente vai buscar escolher a melhor. Mas qual é a melhor teoria? Aquela que nos permite fazer melhores previsões. Eu poderia, por exemplo, da bolinha,
dizer que existe embaixo da Terra um monstrinho que fica cantando uma música tão ruim que incomoda a bolinha para ela cair no chão. Isso é uma teoria. Mas isso me faz prever alguma coisa? Isso é uma coisa doida, mas é uma explicação. Teorias ruins transbordam por aí. Agora, veja onde que a gente está se metendo. Mentira, meleca. Numa teoria de leitura de um texto como o texto bíblico. Então, quais teorias, quais explicações fazem a gente chegar a conclusões, perceber efeitos no texto com mais força e que são capazes de explicar coisas que para a gente soa como um problema. Fala assim, ih, ó, esse texto aqui tem uma coisa meio problemática. Aí, se você tem um colega assim muito apegado a questões ortodoxas, dogmas e tal, ele pode falar, isso é um mistério. Mas você pode falar, não. Isso, na verdade, pode ser que você esteja com uma teoria ruim para ler esse texto, e se eu usar essa teoria, tudo se esclarece. Ou pelo menos se esclarece mais, né? Então, teoria tem esse papel. Bom, nesse sentido, esse camaradão aqui, Julius Wellhausen, um alemão, né? Ele está meio emburrado aí, mas ele é gente do bem, não fiquem preocupados. Ele criou uma teoria muito importante, tá? Num livrinho dele, lá do ano 1883, chamado Prolegômena, ou Primeiros Passos, ou Introdução à História de Israel. Bom, esse livro foi um divisor de águas, a gente pode dizer, antes e depois do Wellhausen. Graças a ele, ó, palmas para ele, a gente tem os métodos modernos, contemporâneos de leitura do texto bíblico. Abrir mão do trabalho desse cara, desse sujeito, é insistir em teorias ultrapassadas. Mas, para o sujeito mais fechado, ele vai ver uma teoria como a dele e vai dizer: olha, um herege. Ele não estava com essa preocupação. Ele estava tentando resolver problemas que o texto apresentou para ele. Então ele falou: nossa, olha só, se eu considerar essas coisas quando eu pego o texto bíblico, o que vocês chamam de problema está tudo resolvido. E eu consigo acessar um conteúdo do texto até mais amplo, que mescla a história com a produção do texto, a produção do texto com as formas do texto. Então, o trabalho desse cara foi importante. Ele era um pastor luterano, tá? Então, um sujeito bem intencionado, em princípio, né? Bom, qual foi a teoria que ele criou? O foco dele diz respeito ao Pentateuco. Então, olhando ali os 5 livros iniciais ali da Bíblia, ele falou: olha, isso aqui tem um problema. Por exemplo, exemplo mais bobo de todos, tá? Assim, chega a ser ridículo, porque existem problemas muito mais interessantes, tá? Que ele comenta, mas vai lá. Olha, não pode o próprio texto falar da morte do autor, né? Então, o próprio texto, se Moisés escreveu o texto, Moisés estaria narrando a própria morte no texto, tem um descompasso aí, tem um problema. Isso é um problema, né? Se é um texto com natureza narrativa, como é que o texto vai narrar a própria morte do seu autor, né? Então tem um problema ali. Aí tem teorias. Não, um discípulo de Moisés fez essa amarraçãozinha lá. Ela fala, então pode botar amarração, é? Então quem mais pode ter mexido nesse texto? Olha só como é que uma coisa vai levando a outra. E o Wellhausen, ele fez uma teoria muito completa, muito robusta, tá? Olhando o Pentateuco, ele falou o seguinte, olha... Cleber, Opa, pois não, André, diga aí. pergunta, né? Parece Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, pois é, uma coisa meio psicografada ali, né?
O que não é a intenção do texto bíblico, nem combina, né, com o texto bíblico, nesse caso, né? Até porque memória é exposto, mas é um personagem, né, simbólico, mas, né, não concretamente alguém, né? Então, não tem a ver com aquele tipo de narrativa, mas assim, né, pareceria com isso, alguém poderia dizer. Bom, mas aí o Wellhausen ele propõe o seguinte: olha, se eu abro mão desse elemento, Moisés escreveu o Pentateuco, ponto, único autor, fechou o texto bonitinho, do início ao fim, de cabo a rabo, tal. Se eu abro mão desse aspecto e passo a pensar que existem um conjunto de autores que compuseram esse Pentateuco, pertencentes a períodos históricos diferentes, vários problemas de composição do texto, de encaixe ou de desencaixe, de aparentes contradições, se resolvem, porque eu passo a identificar cada autor com suas características e no final do, do conjunto da obra eu vejo a composição como um todo como uma obra a múltiplas mãos que conseguiram registrar com um realismo muito intenso a história daquele povo, sob várias perspectivas. Então, essa foi a proposta dele. E aí, é muito bem demarcado, né, as quatro forças, as quatro pontes, né, da história de Israel, as tradições de Jerusalém, as tradições do norte, as tradições legais e formativas e as tradições do templo. Ele identifica essas quatro tradições como as forças constituintes do texto Pentateuco. Tá? E elas têm nomes que ele dá: tradição javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Fala, esses quatro grupos, vamos chamar assim, foram grupos responsáveis por compor a história do Pentateuco. Quando eu olho um Êxodo, ele é muito diferente do Gênesis. Tem horas que a divindade aparece de um jeito, meio dura, meio fria, e tem horas que ele aparece todo amoroso, todo caloroso, todo próximo. Bom, até a imagem de Deus oscila nesses textos. A gente fala, olha, esse é como um grupo vê e o outro como outro grupo vê. E não tem problema nenhum. Só que do texto que a gente tem, essas coisas se encaixam, né? Então, isso foi o que o Wellhausen fez com relação ao Pentateuco. A gente vai lidar com o Pentateuco? Claro que não. Mas o lance é que o raciocínio dele pode ser usado por outros textos. E aí, como que isso vai fazer com que a gente brinque lá com o Eclesiastes, que tem a sua tradição própria de autoria? Entendeu? Isso é um negócio bacana para a gente pensar, tá? Então, a provocação fica inicialmente aqui com o Wellhausen. Como eu falei, espero que vocês continuem meus amigos depois dessa, tá? Nada pessoal, mas é uma teoria que explica melhor muita coisa. É perfeita? Nunca será. Tem problemas? Vários, mas resolve muitos problemas que a teoria anterior deixava em aberto. Tá? Bom, e por fim dessa introdução, a gente tem, já que a gente falou em poética existencial, esse lado de poesia. A poética não se reduz a poemas, sonetos. Poética tem a ver com do próprio verbo, da palavra, tá? De fazer, criar, produzir, trazer algo à existência, como construir uma casa, pintar um quadro, como a Gabi eventualmente faz um bolo. Isso tem a ver com esse verbo, poiesis. Quando a Gabi está fazendo um bolo lá naquela cozinha campestre dela aí, ela está agindo poeticamente, agindo de forma criativa, um trabalho manual. Tá? Poesia, no fim das contas, tem a ver com isso. Tá? Então, escrever um poema, né? Pena na mão, escrever lá. Então, a poesia tem essa dimensão, é algo muito artesanal. Você pode fazer uma poesia com a inteligência artificial, que é hoje a bola da vez?
Pode fazer, mas vai ter cara de poesia. Não vai ser a poesia. A poesia é o cara vamos chamar assim, transbordando naquelas palavras, traduzindo uma interioridade na forma de palavras. A inteligência artificial vai copiar umas formas, vai imitar, vai ser uma imitação, né? Bom, aí você vê, olha que curioso. Lá no Gênesis 1, capítulo 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. As versões em grego desse texto vão justamente usar o verbo poiesis. Olha que bonito isso. Que a criação tem o mesmo sentido de uma poesia. São a mesma palavra. Criar com as mãos, escrever um poema, pintar um quadro, fazer um bolo. Esse mesmo afeto, segundo a tradução do texto em grego, foi o que Deus usou para criar o mundo. Esse sentido é o mesmo do hebraico? Seria a língua mais original? Lógico que não. Lógico que não, porque quando se traduz, você coloca coisa nova ali no texto, ou joga fora. Então, uma simples tradução do grego para o hebraico já mudou completamente o sentido das coisas. Tem problema nisso? Não. Você enriqueceu o texto. Nossa, mas então quer dizer, é tudo muito arriscado? Eu não vou dizer que é arriscado, vou dizer que é tudo muito frágil. E nessa fragilidade, que não é uma fragilidade negativa, né? A gente pensa, o frágil é o que é sem valor. Não, frágil, às vezes, é o que é mais bonito. Pensa aquele vaso chinês de porcelana finíssimo. A beleza é justamente aquela espessura fina. Como é que o cara consegue fazer aquele vaso não quebrar? Com aqueles desenhos, com aqueles arabescos e tal. Então, fragilidade não significa pequeno valor, às vezes é até maior valor. Por isso, o texto de um clássico tem um valor grande, porque ele é frágil no bom sentido, né? E quando a gente está lidando com esses textos bíblicos, existe um conceito, esse de teopoética, tá? Que é você mesclar essa fragilidade, essa poesia, esse ímpeto, né, criativo, para lidar com esses textos que são importantes para a espiritualidade. Então, tem alguns nomes importantes, né? Rubem Alves é um brasileiro que lidou com isso, muito bem, inclusive. Tá? Então, para achar que é só coisa de gringo, não. Temos um brasileiro que é um cara importantíssimo nessa pegada, tá? Rubem Alves. E aí, dentro daquele livrinho ali que eu mostrei a capa, né? Uma frase que ele coloca para a gente se organizar, né? Então, poética. É no nível da imaginação que ocorre qualquer verdadeiro engajamento com a vida. Olha que forte essa frase. É na imaginação que ocorre qualquer verdadeiro engajamento com a vida. Aí, para quem é de igreja, então, ó, não basta que a igreja esteja em guarda contra o texto do cara. Filistinismo do mundo. O que é isso? Filistinismo? Coisa estranha. É uma ignorância, frieza, um pragmatismo exacerbado, materialismo, um literalismo, um imediatismo. Isso tudo tem a ver com essa noção aí de filistinismo. Tá? Essa truculência, vamos chamar assim, ela invade o cristianismo por dentro sempre que a dimensão criativa e mito-poética da fé é abandonada. Ou seja, a truculência ela se entranha nas estruturas de espiritualidade, que ele está falando como um cristão, então ele fala invade o cristianismo, mas poderia ser qualquer outro, tá? Toda vez que essa dimensão criativa e poética é deixada de lado. Quando isso acontece, né, ser deixado de lado, a doutrina se torna uma caricatura de si mesma. E aquilo que antes devia gerar vida começa a entorpecer e a sufocar. Então, alerta que o cara fala, olha só, se a gente perde essa dimensão poética, a gente perde a vida do material que a gente está lidando.
É arriscado? De novo, não se trata de risco. Envolve a gente identificar a fragilidade associada a uma produção de sentido, com sentido para a vida real. Tá? No fundo, o que nos importa? Textos e sentidos do texto que gerem vida e potência de vida. Se forem textos que vão ofuscar e sufocar a vida, esses sentidos não me interessam. E aí, bom, a gente está aqui justamente para brincar, né? Criar laboratorialmente esses sentidos. E o Eclesiastes? Chegando no Eclesiastes. Bom, pela hora, vocês vão dizer, nem pensar, né, amigo? Já são 10 horas, a gente vai encerrar por aqui. Vou deixar vocês com esse gostinho, porque a gente não pegou. Dessa vez eu fui cruel demais com vocês. Não foi nenhum versículo do Eclesiastes nesse primeiro encontro. Estou ficando extremamente cruel. Mas no próximo encontro, eu prometo a vocês, a gente já vai mergulhar de cabeça no Eclesiastes, ainda no aspecto de uma introdução, tá? Antes da gente manejar o texto propriamente dito. Tá? Então, segunda-feira que vem, continuamos nessa chegada ao Eclesiastes. Tá? E a gente vai pegar tudo isso que a gente fez aqui e concentrar no nosso material. Beleza, minha gente? Bom, obrigado pela disponibilidade de vocês aqui. Sigamos em frente. Espero vocês semana que vem. E aguardem os contatos ali pelo grupo, onde eu vou mandar o link da aula gravada, coisas dessa natureza e também material dessa nossa primeira conversa. Valeu? Forte abraço, Boa beijos Boa a noite, todos. gente. Bom descanso, boa Boa janta noite. e Hasta até la mais. Boa vista. noite. Semana que vem a gente Boa vai noite. ver a Helena. Não vi a Helena hoje. Ah, verdade. Semana que vem, então tá. A Beijo, cobrança tá beijo, feita. gente. Boa semana. Valeu, Vânia. Tchau. Abração, até mais. Falou, Tchau, Hugo. tchau. Tchau, Até tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau.